Você se sente cansado o tempo todo? Recentemente passei a observar que muitas pessoas andam o dia inteiro exaustas. E veja, eu não estou falando necessariamente pessoas que têm trabalhos precarizados, trabalhando 12 horas por dia e sem tempo para descansar. É claro que essas pessoas vão se sentir cansadas o tempo todo, mas até mesmo pessoas que têm uma rotina de trabalho saudável andam muito cansadas. Se você é uma dessas pessoas que estão constantemente cansadas, mas sem motivo aparente, esse vídeo é aquilo que você buscava. E as dicas que eu vou passar para você não servirão apenas para te manter mais bem disposto ao longo dos dias, mas também para diminuir a ansiedade e melhorar a qualidade do seu sono. Então, se você buscava por um guia definitivo para resolver o problema do cansaço, assiste o vídeo até o final. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delísola e nesse canal falamos de psicologia, filosofia e neurociência. Antes de falarmos sobre comportamentos associados ao cansaço constante, precisamos resolver algumas questões mais óbvias. E a primeira dessas questões é o sono. Você tem dormido bem? A orientação de já pensou em dormir mais? Ela parece meio besta, né? Mas ela é realmente muito importante. Noites mal dormidas estão associadas a transtornos de humor e a transtornos de ansiedade. Mas quantas horas devemos dormir por dia? O ideal seria entre 7 a 8 horas de sono todos os dias. O problema é que, de acordo com a Associação Brasileira de Neurologia, cerca de 60% dos brasileiros dormem menos de 6 horas por dia. E uma pesquisa identificou que após 17 a 19 horas sem dormir, o desempenho em alguns testes cognitivos foi equivalente ou pior do que quando o teor alcoólico do sangue dessas pessoas era de 0,05%. Só para você ter uma ideia, para um homem adulto de 80 quilos ficar com teor alcoólico no sangue de 0,05%, ele precisa tomar 3 latinhas de cerveja em menos de 1 hora. E após ficarem mais de 19 horas sem dormir, o desempenho atingiu níveis equivalentes a 0,1% de teor alcoólico no sangue, o que seria equivalente a 6 latinhas de cerveja. Em outras palavras, dormir pouco é o equivalente a ficar alcoolizado em termos de nossas funções cognitivas. Se você está enfrentando dificuldades com energia e se sentindo cansado, o primeiro lugar a olhar é a quantidade de horas de sono que você está conseguindo obter. Faça o que for preciso para regularmente conseguir chegar o mais perto possível das 8 horas de sono. E se você ainda não o faz, provavelmente sentirá uma grande diferença. Muitos brasileiros dormem num quarto que, mesmo com as luzes apagadas, recebe muita luz artificial, seja vindo de televisor, do celular ou de algum outro tipo de equipamento eletrônico. E novas pesquisas sugerem que uma noite de sono com apenas uma quantidade moderada de luz já pode ter efeitos adversos na saúde cardiovascular e metabólica. E ainda sobre a qualidade do sono, é importante sim falarmos dos chamados cronotipos. Cronotipo é a sincronização dos ritmos circadianos, que, como o próprio nome indica, ocorre a cada período de 24 horas. O ciclo circadiano é um mecanismo biológico que regula o ciclo de atividade e descanso do nosso corpo, garantindo que as funções corporais e mentais estejam em sincronia com o ciclo diurno. Ele é controlado por uma parte do nosso sistema nervoso, chamada de núcleo supraquiasmático, e é influenciado por fatores ambientais, como a luz e a temperatura. O ritmo circadiano é responsável por regular diversas funções corporais, como liberação de hormônios, temperatura do corpo, pressão arterial, frequência cardíaca. E ele também afeta a nossa capacidade tanto de sono quanto de vigília. E essas funções são programadas de forma natural, o que significa que a gente não precisa ficar preocupando com elas. Elas acontecem automaticamente. E realmente temos pessoas que são mais matutinas, que preferem acordar mais cedo, e pessoas que são vespertinas, que preferem sim acordar mais tarde. Essas diferenças realmente existem e são genéticas. Mas antes que você se auto-intitule uma pessoa vespertina por gostar de acordar meio-dia e dormir às 4 da manhã, saiba que esse tipo de vespertino não existe. Ou seja, quando a gente fala que alguém é vespertino, estamos falando de alguém que prefere acordar às 8 da manhã em vez de acordar às 6 da manhã. Então, se você todo dia dorme de madrugada
e acorda depois de meio-dia, você tem sim um distúrbio grave no seu sono e precisa resolver o quanto antes esse problema. Na puberdade, todos nós somos vespertinos. E essa é uma das razões pelas quais os estudantes que estudam de manhã ficam com tanto sono durante a aula. A falta de sono em adolescentes está associada a ampla variedade de problemas, desde problemas de saúde física e mental, até problemas comportamentais e notas acadêmicas mais baixas. E, infelizmente, a maioria dos estudantes do ensino médio não conseguem ter o tempo suficiente de sono. E é claro, com o uso do smartphone, TikTok, isso só piora. E devido ao fato dos adolescentes serem vespertinos devido à puberdade, tem sido proposto uma mudança nas políticas educacionais, como atrasar o início das aulas para os adolescentes, possa ser uma forma de abordar a falta de sono nessa população e potencialmente melhorar o desempenho acadêmico, reduzir a participação em comportamentos de risco e melhorar a saúde. Essa proposta tem sido apoiada por diversos estudos científicos, que mostram que deixar o horário de início das aulas para mais tarde pode ajudar a melhorar o sono dos adolescentes, o que, por sua vez, pode ter impactos positivos na sua saúde física e mental e uma melhora na capacidade de aprender. Eu sei que o seu horário nem sempre é escolhido por você, mas se você tiver flexibilidade para se adequar ao seu cronotipo, você estará dando um grande passo para se sentir menos cansado. E é importante também falar que o seu cronotipo pode mudar ao longo da sua vida. Bom, já falei sobre a importância do sono, vamos agora fazer um passo a passo para você melhorar a sua disposição ao longo do dia. E olha, o que eu vou te ensinar agora vai mudar para sempre sua disposição durante o dia e a sua qualidade de sono. Olha só que interessante. Tudo aquilo que aquece seu corpo vai te deixar mais desperto. Por outro lado, tudo aquilo que esfria seu corpo vai te deixar mais sonolento. Já viu que algumas pessoas amam deixar o quarto gelado para dormirem? E é bem curioso, porque elas deixam o quarto super gelado e mantêm o corpo aquecido no cobertor. O que acontece é que a sensação de frio no rosto favorece o sono. É por isso que quando tomamos um banho gelado, nossa disposição e a nossa energia aumentam. Por outro lado, quando a gente toma banho quente, a temperatura da água força o nosso corpo a esfriar. E aí, ao esfriar, a gente fica com sono. Então, se você é daqueles que tem preguiça para acordar, tomar um banho gelado pode aumentar a sua disposição. Por outro lado, se você é daqueles que só consegue tomar um banho bem quente, principalmente para você que mora no sul do país, talvez o ideal seja deixar o banho quente para o período da noite. E geralmente comer também aumenta a temperatura do nosso corpo. Então, se você tomar um café da manhã reforçado, você também vai ficar mais bem desperto. E veja que eu não estou fazendo nenhuma campanha contra jejum intermitente. O jejum intermitente pode sim ter as suas aplicações. Mas o ponto central é, se você se alimentar logo depois de acordar, você vai ter mais disposição. E aí, tá gostando dessas dicas? Então aproveita e já dá o like no vídeo, não custa nada. E é uma forma de você mostrar pro algoritmo que nosso conteúdo é relevante. Então já deixa o like agora. E se você já foi inscrito e já tiver com o sininho ativado, valeu demais. Mas voltando a falar de boa qualidade de sono. O seu dia começa com o som de um despertador? O ser humano tem uma relação muito forte com os sons e com a música. Então não é de se surpreender que o som tem um efeito importante na rotina de despertar de uma pessoa. Se você acorda se sentindo grogue pela manhã, isso pode ser devido ao som do seu alarme. Estudos têm mostrado que alarmes melódicos, como aqueles que tocam música, não apenas reduzem a sensação de sono, inércia e cansaço de manhã, mas também melhoram as habilidades psicomotoras e reduzem problemas de atenção em comparação com alarmes neutros. Os cientistas acreditam que isso ocorre porque os sons agudos interrompem ou até mesmo confundem a atividade cerebral enquanto estamos acordando. Quando eu era pequeno, a gente tinha em casa um daqueles alarmes mecânicos que ficava até pulando quando tocavam. Já viu esse alarme? Já teve um desses? Quando eu ouvi o som daquele alarme, eu até pulava da cama de susto. E certamente acordar com uma música é bem mais agradável. E outra dica importante envolvendo o alarme: nunca use o botão soneca do alarme. Você é viciado naquele botão soneca? Snooze em inglês? Aquele que te dá mais 10 minutinhos de sono? Esse botão causa muito mal para a sua saúde. E o motivo é bem simples.
O seu corpo passa por vários ciclos de sono todas as noites, do sono leve ao sono profundo e ao sono REM, e depois volta ao sono leve. E isso se repete várias vezes durante a noite. Se seu alarme tocar no meio do sono profundo, é muito mais provável que você se sinta sonolento, inerte, grogue ao ser despertado. Ou seja, se você dormiu poucas horas no dia, provavelmente vai sentir grogue e cansado ao ser acordado pelo despertador. O problema do botão soneca é que você está basicamente dizendo ao seu corpo para reiniciar outro ciclo de sono e voltar para o sono profundo. Isso significa que, quando o alarme tocar de novo, você vai sentir ainda mais cansado. Eu já fui viciado no botão soneca. Você é viciado nele? Deixe seu comentário. Eu tinha que acordar às 7 da manhã, mas colocava o despertador para tocar a primeira vez às 6h30. E eu ficava apertando o soneca até chegar às 7 da manhã. Alguém faz isso? Deixa um comentário. E é óbvio que eu ficava exausto ao levantar. Inclusive, tinha dia que eu apertava o soneca tantas vezes, mas tantas vezes, que eu chegava até mesmo a ter pesadelo nessas pequenas dormidas de 10 minutos. Talvez você já tenha tido algum pesadelo apertando o soneca. O soneca faz mal até para as pessoas que dormiram às horas adequadas. Até mesmo as pessoas que dormiram super bem, 8 horas de sono, um sono reparador, até mesmo essas pessoas vão acordar exaustas depois de apertar o soneca várias vezes. Nesses casos, o problema com o botão soneca é que quando você está se aproximando do seu horário natural de acordar, o corpo começa a se preparar liberando hormônios e aumentando a temperatura do corpo. Mas ao apertar o botão soneca, você está basicamente dizendo ao seu corpo para reiniciar outro ciclo de sono e voltar para o sono profundo. Ou seja, até mesmo quem dormiu 8 horas durante a noite, ao usar o botão soneca, corre o risco de acordar num sono profundo, porque outro ciclo de sono foi disparado. Felizmente eu parei com esse péssimo hábito. Na boa, se for o caso, o melhor é simplesmente deixar o alarme tocar no horário que você quer acordar. Outro ponto importante é a prática de atividade física. O exercício físico tem sido há muito tempo associado a um sono melhor de qualidade e temos cada dia mais evidências sobre a eficácia do exercício físico como opção de tratamento não farmacológico para distúrbio do sono. E o que muita gente não sabe é que essa é uma via de mão dupla. Ou seja, pesquisas recentes têm notado que o sono ruim pode sim contribuir para baixos níveis de atividade física. Ou seja, é uma rota de mão dupla entre exercício e sono. Então, se você se sente cansado para ir à academia, a sua qualidade de sono tem papel importante nisso. Por outro lado, se você começar a se exercitar, você também vai melhorar a sua qualidade de sono. Faça ao menos de 10 a 20 minutos de exercício leve dentro da primeira hora depois de acordar. Se puder ir na academia depois da primeira hora de acordar, excelente, porque isso vai aumentar os níveis de dopamina e aumentará o fluxo sanguíneo, o que também ajuda a aumentar os níveis de cortisol e energia sem precisar de cafeína ou outros estimulantes. E os benefícios adicionais do exercício matinal incluem melhoras notáveis da função cerebral. Inclusive, quando se trata de doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, a atividade física é o melhor remédio. E é comum as pessoas associarem o cortisol ao estresse e o considerarem algo ruim. Mas o cortisol é essencial para a nossa vida. Sem cortisol estaríamos mortos, porque ele é responsável por muitas funções importantes, como metabolismo alimentar, metabolismo energético. Ele regula o açúcar no sangue, pressão sanguínea. E o mais importante para os propósitos desse vídeo, o cortisol é o hormônio mais fortemente relacionado aos nossos níveis de alerta, de vigília. E os níveis de cortisol naturalmente atingem um pico cerca de 2 horas após a gente acordar. E em seguida vai diminuindo gradualmente ao longo do dia, à medida que a gente vai se aproximando da hora de dormir. E quando falamos de disposição e atividade física, surge um aparente paradoxo. Porque nos dias em que ficamos mais quietos, apenas deitados no sofá ou sentados na cadeira de frente para o computador, vão ser os dias que vamos nos sentir com menos energia. Isso acontece porque a atividade física eleva temporariamente os nossos índices de cortisol, aumenta a nossa disposição durante o dia, aumenta a temperatura do nosso corpo. E a única hora para você evitar o exercício físico, você já deve estar pensando, né? É logo antes de dormir.
porque depois da atividade física, a temperatura corporal pode permanecer alta por 1 ou 2 horas depois da prática. Ou seja, o ideal é que a atividade física seja feita pelo menos 2 horas antes de dormir. E olha como é importante a gente entender a relação entre a temperatura do nosso corpo e a vigília e o sono. Lembra que eu falei, né, que se a gente esfriar o nosso corpo, nós ficamos com mais sono. É por esse motivo que quando a gente faz academia de noite e a gente chega em casa exausto, a gente toma um banho super quente e em geral fica morrendo de sono. Apesar de atividade física ter aquecido nosso corpo, o banho quente ajuda a esfriar o corpo e favorece também ao sono. E no início do vídeo eu comentei sobre os problemas envolvendo o uso de luz artificial à noite antes de dormir. No entanto, a luz é essencial no período da manhã, não só para regular seu sono, mas também para te dar mais energia ao longo do dia. Claro que o ideal é a exposição à luz solar, mas estudos também encontraram que a luz artificial brilhante pela manhã pode ajudar a estimular a vigília. E se você conseguir logo após acordar, dar uma saída, ficar ao ar livre na luz natural, pelo menos 30 minutos no dia, você vai ver muitas melhoras na sua disposição. Nós brasileiros não temos noção do quanto que a gente é privilegiado em relação ao resto do mundo quando se trata de luz solar. Tem cidades como Londres, em que ter um dia de sol igual a gente tem quase todo dia é super raro quando comparado com o Brasil. Então aproveita. E algo bem curioso que aprendi recentemente envolvendo a luz. Sabe aquela luz do pôr do sol, aquela luz laranja? Ela aumenta nosso sono. É impressionante, né? Como que o nosso corpo sabe naturalmente como ele deve agir. A gente é que vive num mundo totalmente artificial. Aí desregula o nosso corpo todo. Então, se você observar por alguns minutos essa luz do pôr do sol, você também vai ter mais sono durante a noite. Você gosta de cochilar durante a tarde? Mesmo em pessoas bem descansadas, os cochilos podem melhorar o desempenho em áreas como tempo de reação, raciocínio lógico e reconhecimento de símbolos. E os cochilos também podem ser muito bons para regular o nosso humor. O único problema do cochilo é a duração. Lembra quando eu falei lá no início do vídeo do ciclo do sono? O ideal é que seu cochilo dure menos de meia hora. Mas se você precisar dormir mais, o ideal é que você cochile por ao menos 1 hora e meia, que é o tempo necessário para você passar por todo o ciclo do sono. Agora, se você cochilar um tempo intermediário entre meia hora e 1 hora e meia, por exemplo, apenas 1 hora de cochilo, tem chance de você interromper o ciclo do sono e acordar mais cansado. Mas se seu cochilo durar mais de 1 hora e meia, aí ele vai te deixar muito mais cansado do que descansado. E outro ponto que pode estar associado ao seu cansaço é a falta de hidratação. Poucos estudos têm realmente investigado a conexão entre sono e desidratação. No entanto, algumas pesquisas mais recentes encontraram que pessoas que dormem menos também tendem a estar menos hidratadas. E algumas pessoas nunca bebem água. Impressionante. Eu já conheci pessoas que simplesmente não bebiam água. Bebiam só Coca-Cola. Que loucura, né? Então, mantenha-se hidratado se você quiser se manter bem disposto. Beba água de verdade. E outro ponto importante envolvendo a sua rotina pela manhã é o café. Eu sou apaixonado por café e grandes são as chances de você estar assistindo a esse vídeo enquanto toma uma xícara de café. A cafeína é quase um biohacking, né? A gente bebe e em pouco tempo dá aquela ligada, fica mais bem desperto. E esse efeito não é só psicológico, ele é também fisiológico. Durante o dia, seu cérebro vai acumulando uma substância chamada adenosina. Esse acúmulo de adenosina vai deixando você mais cansado e ao final do dia, você fica com sono e vai dormir. A cafeína se liga aos mesmos receptores de adenosina, mantendo você mais desperto, ainda que temporariamente. Na maioria das vezes, as pessoas têm sim uma relação bem saudável com a cafeína. O maior problema envolvendo a ingestão de cafeína é o horário que você toma café. A meia-vida do café é de cerca de 6 horas. É muito tempo. E meia-vida é o tempo necessário para que a concentração de determinada substância seja reduzida pela metade no seu organismo. Ou seja, se a meia-vida do café é de cerca de 6 horas, isso significa que se você tomar café às 18 horas, à meia-noite ainda vai ter 50% desse café no seu corpo. E essa cafeína tem um impacto direto na qualidade do sono. Ou seja, o ideal é que você beba café no máximo
até umas 2 ou 3 horas da tarde. E uma dica que aprendi ouvindo o podcast do pesquisador de Stanford, Andrew Huberman, é sobre o ganho que se tem ao tomar o café um pouquinho mais tarde na manhã. Se você beber o café cerca de 2 horas depois de acordar, você vai ter um ganho maior de energia, porque os efeitos da cafeína vão coincidir com o pico natural que a gente já tem de cortisol. E finalmente não podemos deixar de citar problemas envolvendo condições de saúde. Existem várias condições físicas que podem piorar a sua disposição durante o dia. Por exemplo, a apneia do sono é um distúrbio do sono que é grave, em que a pessoa para de respirar por alguns segundos, várias vezes durante a noite. Pessoas com apneia do sono podem inclusive não estar cientes que têm esse problema. Outra condição que pode causar cansaço é a síndrome da fadiga crônica, e ela é caracterizada por cansaço extremo e que perdura por meses, não tem causa aparente e não melhora com repouso. Então, se mesmo com as orientações do vídeo você não perceber melhora alguma no seu cansaço, na sua qualidade de sono, o ideal é buscar um profissional adequado para te ajudar, principalmente se surgirem alguns desses distúrbios que eu citei. E aí, já conhecia todas essas dicas para aumentar a sua disposição durante o dia? Quer sugerir um tema para o vídeo? É só deixar a sua sugestão nos comentários. E lógico, né? Se você quiser conversar diretamente sobre esse tema comigo e com a nossa comunidade, você vai precisar virar apoiador do nosso projeto. É só clicar no link da descrição e ter acesso à nossa campanha do Apoia-se. Ao se tornar apoiador, você vai ter acesso imediato ao nosso grupo secreto do Telegram e vai poder ter seu nome aqui no final do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima. A gente se vê lá no grupo de apoiadores. Até a próxima.